Olá, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Aqui nesse programa eu ensino mulheres cristãs a recuperar o casamento antes que ele chegue ao divórcio. E essa é uma edição especial de aquecimento para o evento O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. É um evento gratuito e 100% online que vai da semana do dia 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Nesse evento eu vou ensinar você, mulher cristã, como desvendar aí a cabeça do seu marido para fazer ele voltar a te amar como antes. Então, se você quer participar, se você passa por uma situação difícil aí no seu casamento, quer aprender mais como lidar com seu marido, não deixa de se inscrever, tá? Apenas pessoas inscritas conseguem participar desse evento. Para você se inscrever, depois que terminar a live aqui, entra lá na minha bio. Lá na bio tem um link, através desse link é só você clicar, colocar seu e-mail lá e você já vai entrar para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp você vai ter acesso a um presente que eu preparei exclusivamente para esse evento, para você já conseguir enxergar algumas coisas que tá acontecendo aí no seu casamento, para que você preste atenção e consiga ter um respiro até que chegue essa semana aí do segredo do casamento à prova de divórcio, tá? Então, se você tá com problema aí no seu casamento, não deixa de participar, não deixa de se inscrever para você aproveitar tudo que vai ter nessa semana. A gente está preparando uma semana incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E o tema da aula de hoje é como as brigas com enteados podem acabar com o seu casamento. Então, se você tem aí enteada, enteado, e vocês acabam brigando muito, né? Você e seu marido acabam brigando muito por causa disso, essa live ela é pra você. E quando a gente pensa, né, em famílias com enteados, enteadas, é algo que atualmente é muito comum. Hoje em dia, a gente tem uma série de famílias que tem essa mistura, né? De filhos de outros relacionamentos, tanto da esposa quanto do marido. Isso é comum. E isso é comum muito pelo fato de o divórcio a cada ano bater recorde. Ano após ano, o número de divórcios bate recorde. Em 2021, foi mais ou menos 80 mil divórcios só registrados em cartório. Sem contar esses que as pessoas, né, o marido e a mulher se separam só de corpo, sabe? Só fisicamente. Então, só registrados em cartório são mais de 80 mil. E aí, quando você pensa, né, em famílias misturadas, hoje em dia é algo muito comum. É mais comum do que a gente imagina. E aí, quando a gente pensa aí nesses enteados, a gente tem 4 tipos de situações, assim, principais. Primeiro, filhos aí do seu marido de casamentos anteriores, né? Então, se relacionamentos anteriores, se o seu marido ele se relacionou antes, ele teve uma esposa, teve filhos desse casamento, não deu certo e agora vocês estão juntos, fruto daquele casamento faz parte, né? É uma situação comum que a gente tem hoje. E além dessa situação de ter filhos de casamentos anteriores, tem também filhos de, por exemplo, o marido e a mulher deram um tempo ali, né? Não estava dando certo, se desentenderam e se separaram fisicamente. Se esse homem ele se relaciona com uma outra pessoa e tem um filho, e quando volta para essa mulher, esse fruto aí desse relacionamento acaba, né, fazendo parte aí da vida de vocês e do círculo, da convivência, né, do marido e da esposa. Então, é algo também que faz parte e que é comum, né? Esses frutos de relacionamentos enquanto vocês estavam separados. Agora, tem outros casos que são muito mais dolorosos, né? Que é quando a esposa, ela descobre uma traição e aí, fruto dessa traição, nasce uma criança, né? Então, é uma situação muito mais difícil. É uma situação muito mais delicada, né? Se as pessoas já têm problema com enteados que vêm de relacionamentos anteriores, imagina só uma pessoa que tem uma enteada fruto de um relacionamento que foi traição, né? Imagina a mulher que olha para aquela criança e a todo momento lembra do que aconteceu. Então, é algo muito doloroso para a mulher. E tem também casos em que tanto o marido quanto a esposa têm filhos de outros relacionamentos, só que juntos eles não têm filhos.
Ou porque a mulher ou o homem não consegue mais ter filho, ou porque foi opção dos dois, né? Cada um teve o seu filho, ou se o homem teve filho e a mulher não consegue ter, então eles decidem ali não ter mais filhos. Então, essa situação de ter o marido ter um filho de um casamento anterior, de um relacionamento anterior, e a esposa atual não conseguir ter filho, também é algo que é motivo de briga. E por incrível que pareça, assim, desde o caso mais comum, que é do marido trazer um filho de um relacionamento anterior, quanto de um caso tão doloroso quanto o fruto de uma traição, todos esses têm problemas e têm relatos com brigas por causa de enteado. Independente do mais difícil para o mais fácil, assim, né? Comparando e tendo essa relatividade aí, né, do que é mais difícil, do que é mais fácil, comparativamente, todos têm, sabe? Todos têm problemas. Então, se você tá num caso aí em que você tá mais, é um caso mais crítico ou menos crítico, mesmo assim, essa live é pra você, continua aqui que a gente vai desenrolar todos esses casos, tá? E aí, uma coisa que a gente não vai abordar hoje são os filhos da esposa no relacionamento. Hoje a gente vai focar só nos enteados da esposa, porque, como eu falo para mulheres, eu gosto de trazer essas dores que a mulher sente, sabe? Quando tem um enteado envolvido, é algo que a mulher, muitas vezes, ela não consegue lidar. Então, por isso que hoje a gente vai focar especificamente no enteado da esposa, tá? Tem 6 motivos principais para briga aí no relacionamento por causa de enteados. Um deles é disputa do amor aí desse pai, desse marido. Então, muitas vezes tem filhas aí, né, que tem muitos ciúmes do pai, e aí para disputar esse amor, fica aí competindo com a atual mulher, né? Então isso é algo que acaba trazendo briga, acaba trazendo desentendimentos e é um dos motivos principais. Outro motivo também que acaba gerando brigas é os ciúmes da atual esposa com a ex-mulher, né? Então é esses ciúmes de querer saber se o marido dela ainda tem uma intimidade muito grande com essa ex-mulher, se esse homem ele tem conversas aí que ela não fica sabendo, se acaba indo na casa muito dessa mulher. Então, isso também é muito motivo de briga, tá? Os ciúmes da ex-mulher. Outro motivo de briga também, principalmente quando é caso de traição, é brigar com o enteado ou ter essas brigas aí no casamento por conta do ressentimento, por conta de ressentir aquilo que o marido fez. Então, é uma esposa que toda vez que olha para a enteada, toda vez que é obrigada a conviver ali com a enteada, acaba trazendo à memória tudo o que aconteceu. É como se a traição ela tivesse acontecido uma vez, mas o fato dela ver essa criança todas as vezes faz com que ela viva aquele momento de novo, né? E o nosso organismo, ele não sabe diferenciar algo que está acontecendo na realidade com coisas que a gente está provocando ali no cérebro, com coisas que a gente lembra e a gente traz à memória. Então, é algo que a gente ressente mesmo. Então, esse ressentimento acaba sendo motivo de briga. Outro problema também comum aí de briga é briga por causa dos parentes do marido. E esse é mais do comum do que a gente imagina. Por quê? Quando o marido, ele tinha ali a ex-esposa dele, vivendo ali no círculo familiar dele, quando eles se afastam, principalmente quando tem filhos, acaba tendo ainda essa relação com a ex-mulher. Então, isso também é muitos motivos de briga. Quando, por exemplo, uma mãe, a sogra da esposa, por exemplo, a sogra da esposa atual, gosta muito da ex-mulher. Quando a sogra aí da esposa atual torce para que eles voltem. Então isso acaba também gerando muitas brigas entre o casal, tá? Então mais um motivo de briga aí por conta de ter esse fruto aí de outro relacionamento. Outro motivo de briga, tô no quarto motivo, tem motivo pra caramba, hein? É a comparação de como os parentes aí do seu marido, tanto seu sogro quanto a sua sogra, como eles tratam o filho do relacionamento anterior e o filho de vocês. Então,
é algo que também é motivo de briga, né? Essa comparação frequente, ficar avaliando e medindo se esse pai, essa mãe do seu marido gosta mais, né, da esposa, gosta mais do enteado, né, do filho do outro relacionamento do que do de vocês. Isso também é motivo de briga. E outro motivo também é quando o casal ele não consegue ter filhos juntos, né? É esse ressentimento da mulher de não conseguir dar um filho para esse homem, e tem esse ressentimento de a outra mulher ter dado, mesmo que não sinta ciúmes da mulher, da ex-esposa, é uma frustração muito grande para a mulher não conseguir dar um filho para esse homem, e é algo que acaba sendo motivo de muitas brigas também. Faz sentido? Eu vi que vocês mandaram pergunta aqui, deixa eu ver. A Tatiana colocou que o marido atual não aceita seus filhos. Tati, vamos falar um dia sobre isso, tá? Porque eu sei que é algo que pega muito na dor de vocês, quando o marido atual não aceita os seus próprios filhos, né? Então é algo também que é motivo de briga, é motivo de desentendimento, e eu vou anotar aqui pra gente falar disso o quanto antes, tá? Porque é algo que eu sei que também machuca, principalmente, né, quem é mãe, não gosta de ver ninguém desprezando o filho. Então pode deixar que eu vou fazer um conteúdo aqui exclusivo pra isso, tá? Filhos da mulher. Vou anotar aqui pra gente falar disso depois. Então vamos lá, continuando aqui. E por que todos esses motivos de briga que eu falei pra vocês podem acabar com o seu casamento? O que acontece aí que pode fazer seu casamento ir ao divórcio? Primeiro, você começa a se desentender com o seu marido por conta da enteada, né? Muitas vezes ali, se tá uma disputa pra disputar o amor do marido ali, esses desentendimentos, eles acabam fazendo com que vocês briguem, né? Vocês, a esposa e o marido briguem. Por quê? Como se mexeu com a minha filha, mexeu comigo, né? A mesma coisa se fosse com a gente, né? Então, eles têm esse instinto de querer proteger o filho. E isso acaba magoando a esposa. Porque a esposa se sente desprezada, né? É como se ele estivesse preferindo a filha à esposa. E esse tipo de briga acaba trazendo desgaste para a relação. A esposa e o marido começam a se afastar, sabe? Esse marido começa a pensar duas vezes se vale a pena continuar num relacionamento assim, sem essa esposa aceitando a filha. Inclusive, eu tenho uma pessoa que me pediu ajuda, uma mulher, justamente com esse caso. Ela estava com problema com a enteada, só que eles moravam longe, né? Ela trabalhava em outra cidade, ele estava numa cidade e ela trabalhava na outra. E toda vez que ele ia, né? Eles combinavam o marido ir até ela, essa enteada dava um jeito aí de fazer alguma coisa. Ela tinha alguns problemas de saúde, né, enteada, dava um jeito de fazer alguma coisa para que ele não fosse. E aí ela começou a nutrir esse sentimento ruim por essa enteada, e começaram a brigar e se desentender por conta disso, né? E aí eu lembro que a gente conversei muito com ela, fiz ela enxergar algumas coisas que eu vou explicar aqui pra vocês. E esses dias ela até me mandou que ela tá seguindo o que eu falei, ela tá seguindo o passo que eu passei pra ela do Elo no Lar. Elo no Lar, pra quem não sabe, é o meu programa de relacionamento. Eu passei um dos passos que eu ensino minhas alunas, eu passei pra ela, e ela já tá conseguindo ter uma aproximação aí, tá conseguindo evitar as brigas e não, realmente não ter, né? Não que ela tá evitando no sentido de não falar disso, mas que eles estão conseguindo se relacionar melhor depois dessa orientação. Então é algo que vai ser muito poderoso aqui pra vocês, eu tenho certeza. E é algo que acontece, tá? Essa disputa aí do amor, essa briga pra disputar o amor desse homem, tá? Entre enteada e atual esposa. Outro problema também é quando a esposa, quando tem ressentimentos aí, ela cria suposições. Por que isso acontece? Porque quando a gente toma decisões, quando a gente deixa aqui pensamentos de influência, quando a gente deixa aqui pensamentos de traumas anteriores ali, eles influenciem a situação atual, a gente acaba fazendo disso uma suposição, ou seja, a gente acaba pegando birra. Não necessariamente a pessoa fez algo pra você
E mesmo assim, por você lembrar de tudo que aconteceu antes, você acaba pegando birra e fazendo suposições. E eu tive especificamente um caso assim com uma das minhas alunas. Eu não vou revelar aqui o nome por ética, mas ela me procurou porque ela estava com muito problema com a sogra. E ela tinha essas suposições aí. Então ela achava porque a sogra fez algo ali no passado que machucou muito ela achava que tudo que envolvia ali o enteado dela, tudo que a sogra fazia era pra atacá-la, entende? Então, quando ela começou a ter esse tipo de suposição, ela não conseguia ver. Ela não conseguia ver onde ela estava errando, ela não conseguia ver que ela estava pegando traumas do passado e trazendo para situações atuais. E aí a gente trabalhou isso muito bem nela e foi algo que realmente era um ponto cego para ela, né? Para ela estava certa, então... e eles brigavam muito. Ela e o marido dela chegaram até se separar por causa disso, né? Porque ela estava sempre achando que a sogra ali estava querendo afastar os dois. Não deixava mais ele ir na casa da mãe dele. Ela não ia, se afastou, entende? Então, é algo que quando você tem ali uma situação de traumas anteriores envolvendo sua enteada, parentes do seu marido, você traz para as situações atuais que não necessariamente tá tendo um problema ali. Não necessariamente essa enteada ou os parentes do seu marido estão fazendo alguma coisa para te atacar. Mas o fato de você ressentir isso faz com que você acabe tomando aí decisões, tomando atitudes que o seu marido olha e fala: nossa, mas você tá exagerando. Você tá exagerando e muito. Só que ele não entende isso que acontece com você. Ele não entende que você tá fazendo isso, a esposa tá fazendo isso porque ela tem esse trauma do passado. Tá? Então, é algo que se a mulher ela não tem essa consciência e ela não sabe explicar isso pro marido, não tem como ele entender. Porque na cabeça dela ela tá certa, na cabeça dele ela tá errada, e esse choque não consegue entrar em acordo, sabe? Cria um choque. E aí, o que eles tentam fazer aí pra conseguir pelo menos parar de sofrer? É se separar, entende? Então, quando você entende que esses ressentimentos, eles criam essas suposições, você fica presente para não deixar que isso aconteça. Quando você começa a perceber essa suposição, você acaba trazendo traumas anteriores para essa situação, acaba fazendo com que você e seu marido briguem, você consegue ter essa clareza para aí sim resolver, para ir buscar ajuda e falar: não, realmente eu tô falando coisa aqui que eu tô pensando, tô imaginando que ela tá fazendo contra mim. Só que sabe qual que é o problema? É difícil a gente enxergar isso sozinha. Se você não tem um autoconhecimento e um momento que você faz essas autorreflexões, se você não para pra fazer isso, é muito difícil você conseguir entender isso. Enquanto não tem uma pessoa te falando, enquanto não tem uma pessoa falando: olha, você tá exagerando. Só que essa pessoa não pode ser o marido, né? Essa pessoa tem que ser uma pessoa de fora, tem que ser uma pessoa que é especializada, né? Não é qualquer pessoa. Por exemplo, se essa minha aluna ela fosse falar com a mãe e contasse a versão dela da história, a versão dela vai favorecer quem? Ela, entende? Então, se não é uma pessoa que está especializada em pegar esses detalhes, essas sutilezas, fica muito mais difícil abrir os olhos, né? Porque se for uma amiga, vai encorajar, né? Vai querer encorajar, falar: não, é verdade, você tá certa, a sua sogra é isso, a sogra é aquilo. E muitas vezes não é a orientação que ela precisa, né? Entendeu? Porque quando ela vai contar a história, acaba contando a versão dela, as suposições dela, né? A gente é craque, é mestre em ter suposições, e achar que a gente sabe o que a pessoa tá pensando, em achar que a gente sabe o que tá passando na cabeça do outro, tá? Então, ter uma pessoa que te faça enxergar isso é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E foi justamente o que eu fiz com essas duas alunas. E tem outro problema também aí comum demais, né? Quem faz isso pode confessar aqui se faz. É perder tempo investigando a vida aí da mãe dessa criança. Vasculhando aí nas redes sociais a vida dela, pra saber se ela já se casou de novo, se não é mais uma ameaça aí pro casamento. Tentar investigar com a própria enteada. Ah, seu pai foi lá, eles conversaram, sabe? Usar esse tempo e perder mesmo esse tempo tentando vasculhar
a vida dessa mulher, tentando vasculhar o entorno ali da vida daquela criança, o círculo daquela criança, tá? Então isso é um problema muito comum. E é algo que, assim, é um tempo perdido que muitas vezes eu falo, né? Você precisa se cuidar, você precisa se olhar. E aí as pessoas falam, mas eu não tenho tempo pra fazer isso ou aquilo, A ou B. Só que pra ficar vasculhando a vida da outra pessoa pra ver se tá, né? Pra descartar aí alguma suspeita, tem tempo. Então, entende como é relativo? Entende como é perda de tempo mesmo? Focar no lugar errado para resolver o problema, porque assim você acaba arrumando mais problema, né? Se você vê uma curtida ali numa foto da sua sogra na foto da ex-mulher, aí você já vai vir na sua cabeça, ela gosta mais dela, olha, tá vendo? Ela quer que eles voltem, entendeu? Aí começam as suposições, entende? Então é algo que é muito prejudicial para você, principalmente, e também para o casamento. Faz sentido? Então vamos lá. Então qual que é um erro muito comum? Um erro muito comum que as mulheres cometem é não conseguir segurar a tentação de vasculhar as redes sociais dessa ex-mulher aí do seu atual marido, de ficar vasculhando se, por exemplo, a sua cunhada ou os parentes ali estão mimando mais essa criança do que o seu filho, entendeu? Então isso é um erro muito comum. E é um erro que parece que é algo que é tentador. Quando a mulher tá ali no Instagram, tá em outra rede social, ela quer vasculhar, ela quer procurar pra ver se realmente o casamento ali dela tá garantido, pra ver se realmente aquilo não é uma ameaça pra ela, tá? Então esse é um erro muito comum que as pessoas cometem, né? Não conseguir olhar pra si e não conseguir olhar pros problemas do próprio relacionamento. Não tentar procurar o culpado fora. A maioria das vezes não tem culpado fora, tá, gente? A maioria das vezes o problema ele tá dentro mesmo, tá? E aí cabe ao homem e à mulher olhar para esses problemas e resolver. Agora, quando a gente procura esse culpado fora, procura achar, olha, mas é porque a sua mãe faz isso, porque a sua filha faz isso, entende? Quando o foco ele tá em procurar um culpado para tentar eliminar e resolver o problema, isso nunca dá certo, tá? Isso nunca dá certo. Eu sei que seria um caminho muito mais fácil, né? Porque a gente não precisaria resolver nada ali entre os dois. Acha um terceiro ali, ele é o culpado, agora fica tudo bem. Mas nunca é, tá, gente? Nunca é isso. Então, esse é um erro muito comum. Inclusive, eu conheço pessoas que fazem justamente isso, né? Ficam olhando aí a vida de cunhado, de sogra, pra ver se naquele dia a mulher tava lá. Naquele dia tava enteada com a mulher. E aí já vai na rede social do marido pra ver onde que o marido tava naquele... Sabe? E fica nesse... É um poço sem fundo isso, sabe? É um labirinto aí que você se perde lá dentro e você fica vasculhando pra achar alguma coisa, sabe? Sendo que muitas vezes não tem nada a ser achado. Sendo que muitas vezes você só tá achando sarna pra se coçar. Pra arrumar briga, entende? Então, isso é um erro muito comum. Então, qual que é o jeito certo? Quando a gente pensa aí em olhar pra enteada, qual que é o jeito certo? Quando essas brigas com a enteada, seja por qualquer um desses 6 motivos que eu falei pra vocês, qual que é o jeito certo de lidar com isso? Existe um jeito certo que resolve pra todos os problemas. Inclusive, no Elo no Lar, que eu falo muito de fé, né? Eu falo muito desse pilar de fortalecer a fé do casal. E tem algo que eu sei que vai ajudar muito vocês, que é assim, quando a gente pensa na Bíblia, a gente tem lá em Gênesis, né, que o homem e a mulher deixam pai e mãe e eles se tornam uma só carne, não é isso? Não é isso que a gente aprende? Então assim, o homem ele deixa pai e mãe, a mulher ela deixa pai e mãe e eles se tornam uma só carne. Agora, essa uma só carne, né, essa carne que vem aí do homem, o homem quando ele não vem sozinho. Ele traz a bagagem da família, né? Ele traz tudo que ele aprendeu ali dentro de casa e ele traz esse pai e mãe ali. Não pra morar com vocês, não é isso. E se for, meu Deus, tá errado. Mas
ele traz essa bagagem, né? Ele traz esse cuidado do pai e da mãe dele. Até porque esse é um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Então, esse homem, ele traz essa bagagem de ter um pai e mãe que ele tem que honrar. Essa mulher também. Essa mulher, ela traz uma bagagem que ela tem um pai e mãe que ela precisa honrar, que ela precisa cuidar. Então, quando esses dois se unem e eles se tornam uma só carne, o que isso significa quando a gente pensa em pai e mãe primeiro? Vamos deixar o enteado para depois, só para a gente entender a relação. Significa que esse casal precisa cuidar e acolher o pai e mãe dos dois. Então, você vai acolher sua mãe e você vai acolher sua sogra. Você vai acolher seu pai e você vai acolher seu sogro. A mesma coisa do seu marido, entende? Porque agora vocês são uma só carne, é uma só família. Agora, e quando o assunto é enteado? O que acontece aí quando tem enteados na relação? É a mesma coisa. Esse homem, ele não veio sozinho. Ele trouxe ali fruto da carne dele. Não é fruto da sua carne também, mas faz parte da bagagem dele, entende? Então, quando você decide e você resolve aceitar esse homem, você tem que entender que você vai aceitar ele, você vai aceitar o pai dele, você vai aceitar a mãe dele e você vai aceitar o filho dele. É o pacote que você aceita. Ele não vem sozinho. Por isso que as pessoas brigam. Porque essa pessoa, esse casal, quer viver só os dois ali. Só os dois. Sem cuidar e sem acolher o restante da família. Pai e mãe, eu tenho plena compreensão e plena convicção de que é honrar, mas cada um na sua casa. Agora, enteado, gente, é filho. Qual que é o grande segredo aqui? É você entender que essa criança que veio ao mundo, ela não teve culpa de nada, né? Foi um homem e uma mulher que tomaram uma atitude ali e geraram um filho, geraram uma criança. Mas agora, quando esse homem vem com essa criança, o que você tem que fazer como mulher e como filha de Deus, porque é o que ele pede pra gente, né? Deus pede pra que a gente seja obediente, não é? Então, quando esse homem ele vem com essa criança fruto de outro relacionamento, você tem que acolher. E não é acolher porque você quer, ou porque ela é boazinha, ou porque ela não é boazinha, mas é porque Deus pede pra que você faça isso. Entende? Deus pede pra que você acolha independente do seu sentimento. E quando você faz isso, você está mostrando para Deus que você consegue olhar para aquele problema, por mais que você esteja sofrendo e por mais que você não queira fazer aquilo, você faz por obediência a Ele. E isso é uma prova, sabia? Isso é uma prova do amor de Deus. E uma vez que você está imaginando que o fato de você ter uma criança ali, fruto de outro relacionamento, vai dividir o amor dele, quando você entende que essa criança ela tem que ser acolhida não só por ele, mas também por você, o amor ele não passa mais a se dividir. Esse amor ele se multiplica. Por quê? Porque você é capaz de transbordar amor para essa criança. O seu marido vai perceber o seu esforço em trazer amor para essa criança. E olha só, é muito fácil a gente amar um filho. É muito fácil, porque é nosso. Agora, o difícil mesmo é a gente amar o filho fruto de uma traição. Isso é difícil, entende? E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça um difícil, não porque a gente quer, mas porque a gente confia nele para dar aquilo que a gente não tá vendo. É como se você desse o primeiro passo ali, falasse assim, não, Deus, eu vou fazer a minha parte porque eu sei que é o que o Senhor pede. Quando você dá esse primeiro passo, Deus imediatamente ele coloca o seu chão. É a mesma coisa que acontece com o perdão. Muitas vezes é difícil perdoar uma pessoa, principalmente quando essa pessoa não se arrepende, principalmente quando essa pessoa não merece. Mas quando você decide perdoar, não porque ela merece, mas porque você faz por obediência, tudo muda. O seu sentimento muda. Aquela dureza no coração e aquela amargura que você carregava, ela desaparece. Por quê? Porque você deu o primeiro passo. Porque você morreu para a sua carne. Você agiu além de um sentimento. Você agiu pelo que Deus quer e pelo que Deus preza pela sua família. Entende? É difícil? É difícil pra caramba. Principalmente se é fruto de uma traição. Ter uma criança ali. Só que quando você muda esse ponto de vista e quando você começa a enxergar essa criança como alguém que tá ali, ela não sabe o que tá acontecendo, ela precisa ser acolhida e ela precisa de você também,
aí as coisas mudam. Aí o seu relacionamento com o seu marido, ele muda. Dá água pro vinho. É como se fosse uma prova, sabe? É uma prova de amor isso. E não é um sinal de humilhação, não é nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É um sinal de força, é um sinal de sabedoria quando você faz isso. Entende? É um sinal de fé. É justamente isso. É você colocar o pé e Deus colocar o chão. Sem você ver, tá? É difícil. Por isso que você precisa aprender a controlar as emoções. Você precisa aprender a construir a sua autoestima. Você precisa aprender a não focar em ficar vasculhando aí o celular, em ficar procurando o que parente A, o que parente B tá fazendo, com quem que tá falando, se tá se relacionando com a ex que não tá. Tem que parar e você precisa aprender isso, sabe? E é isso que eu ensino no Elo no Lar, através da Mulher Deck. A Mulher Deck, tem uma aluna minha aqui, é a mulher divina, estratégica com comunicação que convence. Essa mulher, quando ela entende o poder dela e ela entende o poder de Deus agindo por ela, ela muda qualquer situação. Inclusive essas situações mais difíceis, onde tem a traição, onde tem uma criança ali fruto dessa traição. Mas não se esqueça, é uma criança. E muitas vezes pode até ser já um adolescente, como o caso de um caso que eu citei aqui pra vocês, já era uma pessoa, já era adulta, né, a filha, a enteada. Só que quando a gente começou a analisar a vida dessa enteada, a gente viu que foi uma vida muito problemática, foi uma vida muito difícil. Então, a gente até conseguia compreender o porquê que ela agia assim. Não significa que era justificável. Não é justificável. Mas era compreensível ela agir daquela maneira. Entende? Então, quando ela começou a olhar através desse ponto de vista, através dessa ótica, teve essa aproximação. Teve essa facilidade de se aproximar. E é a mesma coisa que você tem que fazer, tá? Então, pra você aprender isso, você precisa aprender a controlar suas emoções, controlar suas reações. E é justamente isso e muito mais que eu vou ensinar lá na semana do segredo do casamento à prova do divórcio. Então, se você não se inscreveu ainda, quando acabar a live aqui, se inscreve, tá bom? Não deixa de participar. Entra lá no WhatsApp. E aí, amanhã, nesse mesmo horário, a gente tem mais live, tá bom? Eu encontro vocês. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.